aí, meus autobidos, e aí, meus maxibidos, e aí, meus bidos. Bom, galera, hoje eu estou aqui para comentar sobre o que eu achei do novo filme dos Transformers. Acho que o 7º filme da franquia aí, pensando junto com o Bumblebee, né, como um todo, que traz de volta meio que esse reboot, retcon, que vai continuar os acontecimentos do filme Bumblebee, que acontece antes dos filmes do Michael Bay, né, que traz ali o Shia LaBeouf e tudo mais. Enfim, aqueles filmes que fizeram muito sucesso na primeira década de 2000. De qualquer modo, esse é um filme dirigido pelo Steven Caple Jr., que traz aí como protagonista o Anthony Ramos e que decide trazer esse novo universo dos Transformers que até então não havia sido adaptado para os cinemas. Mas e aí, será que prestou? Bora lá, que hoje temos mais uma resenha rápida sobre um filme dos cinemas, dessa vez de 2023, intitulado Transformers: O Despertar das Feras. Simplesmente muitos milênios atrás, uma arminha muito poderosa foi escondida para que os vilões, o grande Unicron, não conseguisse alcançá-la. E acontece que em 1994 essa arma foi desperta, o Unicron encontrou e agora tanto o Optimus Prime com seus Autobots junto com o Optimus Prime dos Maximals vão ter que se unir para derrotar o Unicron e impedir que ele consiga fazer o que ele precisa com essa leve arma. Enfim, galera, pode ter soado um pouquinho perdido aqui, mas a história no geral é essa mesmo, sabe? Eu não vou mentir, é um filme que não me pegou muito, ele não me pegou como eu esperava pegar, principalmente pensando em comparação com o Bumblebee, porque o Bumblebee é um filme que traz muito coração, é um filme muito divertido, muito leve, ele logicamente tem um foco ali na Hayley Steinfeld, na humana, na relação dela com o Bumblebee, que esse filme ele tenta trazer, mas eu não acho que ele traz tão acertadamente, sabe? Esse filme, de certo modo, vocês vão ver, olha que brisa. Ele me lembrou uma mistura de Bumblebee com Adão Negro. E aí a gente tem uns opostos muito altos, porque Bumblebee é um ótimo filme e Adão Negro é um péssimo filme. Então é nessa que eu vou tentar destrinchar aqui um pouquinho sobre o que eu achei desse filme, porque ele é um filme que eu acredito que na sua história principal você entende o básico que eu resumi aqui pra vocês de sinopse, por assim dizer. Porque, no geral, ele solta muitos termos, ele fala de muitas coisas que eu vendo o filme não entendi bulhufas. Eu só aceitei, só segui e falei, tá bom, pra onde é que a gente vai? E aí nessa, o filme se permite a mostrar certas coisas que ele nunca mostrou em nenhum outro filme da franquia Transformers. Então, por exemplo, tem uma hora ali que o garoto consegue uma arma do robô e ele usa isso a favor dele, sabe? Os robôs entregam coisas para os humanos que ajudam os humanos a batalhar junto do lado dos robôs. E você fica, nossa, mas por que isso nunca aconteceu antes? Assim como os robôs, eles trazem certos armamentos que a gente nunca viu antes. Mas ao mesmo tempo, esse filme ele tem esse retcon, né? Ele tem essa vibe de que ele tá recomeçando do zero, então ele vai realmente trazer algo novo. Então nessa, eu perdoo, eu acho que tá tudo bem. E segue com a história. Acontece que a história, ela tem uma divisão muito grande, que é a parte dos robôs e a parte dos humanos. E a parte dos humanos não é tão interessante assim, sabe? Eu sinto até que soa meio forçado. Eu senti, na real, uma baita inspiração do Homem-Aranha no Aranhaverso nesse filme. Porque uma coisa é o protagonista como um todo. Você vê que ele tem ali uma história com o irmãozinho dele, ele quer se juntar, ele quer conseguir um emprego, ele tenta alcançar isso. E a todo momento ele tá meio que narrando a história dele, sabe? É o estilo, meu nome é não sei o que, por causa disso daqui. E aí ele é do Brooklyn, toda hora quer falar que é do Brooklyn, porque, pô, o Brooklyn consegue fazer as coisas aqui, não sei o que. Eu acho que no teor da representatividade é legal, mas não funciona tanto como, por exemplo, o Miles. O Miles não fica falando que é 20 vezes que ele é do Brooklyn, ele fala uma vez e a história segue a partir daí, entende? Ao mesmo tempo que eu digo isso por conta da trilha sonora. Todas as músicas desse filme impressionantemente tocam no filme Homem-Aranha no Aranhaverso. Então nessa foi difícil pra mim não trazer alguma comparação, mas eu sei que pode ser algo só da minha cabeça, sabe? Mas enfim, me incomoda porque principalmente no final do filme tem um lance tipo assim, meu nome é Optimus Prime. Sabe aquela coisinha do primeiro filme Transformers que é muito legal? Então nesse final do filme traz de novo isso. Só que ele traz do Optimus Prime e depois ele traz do outro personagem. Você fica, what the fuck, pra que isso? E aliás, o filme tem uma cena meio que no meio dos pós-créditos ali, sabe? Antes de acabar de verdade, ele tem
que é ali no meio, conectando com uma outra franquia que eu nunca assisti nenhum filme, que eu não vou mentir não, me empolgou. Eu nunca vi a outra franquia, mas na hora que eu vi eu falei, caraca, então tem uma conexão aí que esse cara tá fazendo. Eu não sei se isso acontece nos desenhos, se isso é uma conexão que existe mesmo no universo, mas eles fizeram ali e eu achei muito legal da maneira que eles fizeram essa pós-crédito. Mas enfim, de qualquer modo, é um filme que assim, ele não se preocupa de verdade, que eu sinto pelo menos, em trazer uma humanidade, uma delicadeza para os personagens. Ele tenta, mas sabe daquela forma que é muito crua, muito clichê, muito sem coração de verdade, sem uma verdadeira tentativa, é tudo muito expositivo. Então o personagem fala, nossa, mas você tá tentando isso, você sabe que eu tô doente, você sabe que não sei o que, você sabe que eu posso fazer isso por você. Não, mas a gente é irmão, aqui é família, aqui não sei o que, entende? Então eu acho que são coisinhas que não precisavam totalmente serem ditas, a gente poderia ver em uma respiração mais cansada, num olhar mais depressivo, numa coisinha só de ambientação, que eu acho que é aquela coisa que às vezes falta muito nos filmes de hoje em dia, que é você só deixar o plano rolar, não cortar e deixa o personagem contar o que ele quer contar sem dizer, sabe? Que é algo que, aliás, Homem-Aranha, através do Aranhaverso, trouxe por aí. Assim como Guardiões da Galáxia traz isso daí também. E eu tô citando exatamente esses blockbusters porque Transformers é um blockbuster e ele poderia cair nessa. Mas ele cai por um lado mais do Adão Negro. E o Adão Negro é um filme aí de blockbuster que exatamente tenta trazer coração, tenta trazer inspiração e que não causa isso e não funciona isso de modo nenhum, sabe? Principalmente na relação do Adão Negro com o garotinho. Gente, eu acho que tem muito dessa relação aqui no filme, só que ela não é tão chata, ela não enche tanto saco, ela não é tão atrapalhada, por assim dizer. Eu acho que ela não é ruim, ela só não é boa. Ela fica ali no mediano. Aí, quando o protagonista se encontra com o carro e a história começa a andar, aí eu acho que o filme começa a andar muito bem, é quando o filme começa a ficar divertido, sabe? Porque toda a história envolvendo os robôs, ela é simples, ela é clichêzona, mas eu acho que ela funciona. Eu acho que ela tem sim algumas falhas, alguns problemas, principalmente no quesito da gente não ter muito da interação, sabe? Da gente entender muitos personagens. Então, tipo assim, pô, aquele personagem tem problema com aquilo, mas por quê? Não explico o porquê, ele só tem esse problema. Aí o outro problema, não sei o que, também não fala muito bem o porquê. Aí você vê ele se resolvendo, chora aqui, chora lá, e daqui a pouco você resolve, tá todo mundo junto no final pra batalha final, entende? E aí eu acho que, tirando essas coisinhas, ele funciona porque, cara, a relação dos robôs, os robôs com visuais diferentes, cada um com uma personalidade diferente, foge muito daquilo que a gente via nos filmes do Michael Bay, naquela trilogia original, onde todo mundo era muito parecido, só mudava a cor porque era a cor do carro, entende? Mas aqui não, a gente tem cada um com visual muito animalesco, muito quadrinesco, sabe? E cada um com meio que a sua característica no quesito de personalidade ou de capacidade em combate. Então tudo isso funciona muito bem para construir um entrosamento de time que funciona bastante. E principalmente o fato da gente ter aqui uma mistura de robôs, carros com robôs animalescos é uma coisa muito da hora e empolgante de ver. Aliás, as cenas de luta são muito legais, elas são muito bem coreografadas, elas são inventivas, elas trazem coisas muito legais, como por exemplo a divisão de fazer o carro virar robô e robô virar carro, e tudo isso em função do combate. Então ele vira carro de propósito para fazer alguma coisa, daqui a pouco ele volta a ser um robô, ele tira só uma peça para fazer alguma coisa. Tudo isso funciona bastante, sem contar que eu acho muito legal que nesse filme eles decidem focar em um robô que a gente não tinha tido um foco, ou que pelo menos eu não lembro nem de ter aparecido em algum outro filme, que é o Mirage. Ele é o robô que mais interage com o protagonista desse filme. Então você não tem um foco no Bumblebee ou no Optimus Prime. Obviamente esses dois personagens vão ter a sua relevância, a sua importância, e principalmente a do Bumblebee eu acho acertadíssima, acho muito legal o que eles fazem com o Bumblebee. Mas o Mirage é um personagem que ele é muito conquistável. Ele, por mim, é o melhor ponto desse filme. Porque ele é um robô muito divertido, muito canastrão, muito cheio do humor das brincadeiras. E ele tem um jeito, assim, todo largadão, todo fluido, maneiro, que eu acho que combina bastante. Eu acho que torna o filme mais divertido, mais gostoso de assistir. E toda vez que ele aparece, ele consegue atrair a atenção. Então, nessa, o filme acerta demais com esse personagem. E, obviamente, o modo como ele vai se desenvolvendo a sua relação com
o personagem do Anthony Ramos, por mais que não seja o melhor desenvolvimento de todos, ainda é legal o suficiente pra você se importar, você gostar e ao final do filme você ainda querer ver os dois juntos novamente em algum futuro filme, entende? Então nessa eu acho que o filme se sai muito bem, ele consegue construir muito bem a relação desses dois personagens, trazer esses novos robôs e fazer eles funcionarem a ponto da gente querer ver eles de novo, sabe? Eu acredito que esse é o tipo de filme que assim, ele não é um filmaço, mas ele também não é um filme ruim. Ele é um filme médio que tu vai ver na sessão da tarde e que, sinceramente, eu recomendo você ver em casa, não veja no cinema, não vale a pena gastar o ingresso, mas ao mesmo tempo, não vou dizer que você perde o seu tempo. É um filme divertido, pra você ver em casa, TV, comendo uma pipoca assim, sabe, bem relaxando a cabeça. Eu acho que nessa o filme diverte muito e eu acho que talvez essa seja exatamente a proposta do filme. Então é por isso que ele acaba funcionando. Mas ele não é perfeito, entende? Eu acho que ele podia ser mais bem trabalhado no roteiro, na direção, no desenvolvimento dos seus personagens, sabe? Até porque você tem dois personagens aqui, os dois protagonistas, que eu acho muito legal como o filme traz eles, como faz os dois se encontrarem e como faz a história se envolver com os dois sem querer trazer, por exemplo, um relacionamento amoroso entre eles. Então só junta aqui os dois, cada um com a sua qualidade e joga pro filme. Eu acho muito legal até mesmo as desculpas que o filme dá pra trazer eles, porque os robôs falam, mano, não tem como a gente fazer isso sem ser com um humano, então a gente vai ter que usar esse humano aqui. E aí o filme vai se envolvendo junto com isso. Só que chega no final, eu admito que o filme acaba exagerando em alguns fatores, que ele acaba focando muito nesses humanos, quando ele deveria só focar no combate dos robôs ao estilo Godzilla vs Kong, sabe? Só foca aqui no que a gente quer ver, que é a pancadaria, porque sinceramente a pancadaria desse filme é muito legal. E por mim tem um problema de que os humanos, quando eles aparecem, tem certas cenas que eles revelam demais o CGI, os efeitos visuais. E a Paramount normalmente é uma produtora que se manda muito bem em relação aos efeitos visuais, mas como aqui ela realmente está trabalhando com muita coisa, não só os humanos em um local de CGI, mas os robôs e aquela coisa bem detalhada do robô virar carro e fazer isso de uma forma precisa de modo que funcione, quando vem ali algumas cenas com os humanos, você percebe claramente que aquele fundo é falso, que não existe, que o personagem não está ali. E eu acho que nessa atrapalha bastante. Se o filme não tivesse focando nesses humanos, a gente não estaria saindo dessa imersão, por assim dizer. Mas, no geral, é um filme bacana, é um filme divertido, sabe? Ele acabou e eu falei, pô, da hora, sabe? Ele tem problemas, mas eu reveria ele numa boa, sabe? Não reveria com total atenção, posso admitir. Mas eu gostei, entende? E é isso que eu tenho a dizer, eu acho que eu não tenho mais nada realmente a dizer assim, porque não é um filme que vai fugir de nada do que você já viu, não é melhor que Bumblebee, não é melhor que o primeiro Transformers, mas é um filme, eu acho que talvez, depois dos dois aí, é um filme legal, é um filme bacana. Eu acho que ele não é tão, ele não vai ser tão ruim como eu tenho certeza que tem certas pessoas que vão falar que esse filme é péssimo, horroroso, horrível. Não é. Mas ele também não é grande coisa, sabe? Eu acho que ele é um filme pra você ver em casa mesmo, numa boa, tranquilidade. Mas assim, vale uma assistida, é divertido, principalmente pela cena de ação, pela interação dos personagens, eu acho aquilo muito interessante, muito legal, e eu gostaria de ver mais daquilo, só que de uma forma que eu entenda mais. Sabe uma coisa que eu senti falta? De voltar pro universo que a gente viu no começo do primeiro filme do Bumblebee lá, quando a gente vê eles naquela galáxia, eles estão juntos, a interação deles, eu acho aquilo tudo tão bacana. E por algum motivo eu não senti tanto isso nesse filme como eu gostaria de ter sentido. Mas ao mesmo tempo eu gosto muito da interação dos robôs, sabe? É um negócio que eu sinto que não aparece tanto assim nos filmes mais antigos, que focava muito na relação com os humanos. Aqui não, tem certos momentos que eles realmente decidiram focar só na relação dos robôs e funciona pra um caramba. Então enfim galera, essa é a minha opinião sobre Transformers: O Despertar das Feras. Eu admito que eu esperava mais esse filme, eu queria que esse filme fosse melhor, que ele fosse mais divertido, que ele fosse mais empolgante, que ele fosse mais bem feito e trabalhado. Ele não chega a ser tanto assim, até mesmo no trailer reagindo, eu me empolguei muito que eles fazem uma baita plano de sequência. O plano de sequência acaba exatamente ali onde o trailer termina aquela cena. Poxa vida, eu fiquei muito triste, eu realmente esperava um plano de sequência daquele jeito. Mas ainda assim tem alguns planos que eles fazem longos, bem legais, assim, bem divertidos. A ação em si do filme é a parte mais legal, é bem coreografado, é bem legal de assistir. E pô, tinha gente no cinema que tava dando umas empolgadas. Eu falei, oxe, o que é isso? Eu tô na pré-estreia do melhor filme de todos? Que vocês estão pirando assim? Também não é pra tanto. Mas enfim, porque era realmente um grupo bem nichado assim dentro da sala de cinema. Só eles estavam dando uns gritinhos. Mas enfim, foi divertido ver o filme, valeu a pena assim. Não acho que, nossa, dinheiro jogado fora, horrível, péssimo. Não, valeu, foi bacana. Mas enfim, eu esperava mais, eu queria que ele pudesse ser mais, até porque ele poderia ter sido mais. Mas mesmo que não tenha sido, eu diria que, poxa, quando der tempo, não sendo no cinema, vejam o filme e depois vocês voltam pra comentar o que vocês acharam dele, que eu quero muito saber, beleza?
Então, eu agradeço muito quem viu esse vídeo até aqui e a gente se vê numa próxima resenha, num próximo review. Até porque essa semana tem The Flash, não é mesmo? Muito obrigado, valeu, falou!